Aqui estou mais uma vez fazendo a minha leitura do livro de Gênesis e pesquisando a nossa criação. No princípio criou Deus todas as coisas e viu que era bom. Então Deus só via que era bom depois que ele fazia. Logo a seguir, ele fez o homem e a mulher segundo a sua imagem e a sua semelhança. Observei que Deus criou homem e mulher e os colocou em um jardim. E ali naquele jardim, ele não deu nenhuma restrição para o homem. Ele poderia comer de tudo que ali havia. Já na segunda vez, ele criou um outro homem do pó da terra e o colocou no jardim e deu a ele algumas restrições. Ele não poderia comer de uma árvore que estava plantada no jardim, pois essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia em que dela comesse, ele certamente morreria. Observei que não foi bem isso que aconteceu, pois ele percebeu que o homem estava só, resolveu fazer-lhe uma auxiliadora que lhe fosse idônea, fez ele dormir e depois daquele sono ele retirou uma costela e formou uma mulher e a trouxe como sua auxiliadora. Um determinado dia essa mulher viu aquele fruto, gostou daquele fruto, comeu e deu também ao seu companheiro. Ele comeu e não morreu, apenas os seus olhos foram abertos e ele ficou conhecedor do bem e do mal. Observei que o homem não morreu. Deus então, não gostando daquela situação, chamou o homem e o expulsou do jardim. E eles foram viver sua própria vida. Depois que eles saíram do jardim, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. Depois de um tempo, eles resolveram levar um fruto para Deus do seu trabalho. Então Deus se agradou da oferta de Abel e da oferta de Caim. Ele não se agradou e recusou. Então Caim ficou muito aborrecido e resolveu dar cabo da vida do seu irmão. E Deus, por sua vez, nada fez para evitar essa tragédia. Muito pelo contrário. Então Abel foi assassinado pelo seu irmão e Deus só resolveu fazer alguma coisa depois que a tragédia tinha se executado. O resultado disso é que ele expulsou Abel daquela região, disse que ele seria errante na terra. Mas observei que não foi isso que aconteceu. Logo em seguida ele achou uma mulher, se casou e construiu uma família. Depois que ele construiu essa família, foi tão numerosa que ele até uma cidade fundou com o nome de um dos filhos dele. Então Caim ele não foi mal sucedido. Deus olhou e viu que a terra estava corrompida e se arrependeu de ter criado o homem. Mais outro assunto interessante. Deus se arrependeu. Por Deus ter se arrependido, resolveu dar cabo de toda aquela humanidade, de todos os seres vivos que havia na face da terra, e escolheu Noé como privilegiado para executar isso para ele. Então Noé recebeu ordem de Deus para construir uma arca com 137 metros de comprimento, 45 de largura e 22 de altura. E o mais interessante é que nessa arca teria de comportar mais de 8.700.000 espécies de animais. E assim se fez. Então veio o dilúvio, depois que Noé entrou na arca com toda a sua família e seus animais, e choveu 40 dias e 40 noites, e toda a terra foi inundada, e tudo que havia vivo na face da terra pereceu. Depois de algum tempo, pois Deus tinha se esquecido de Noé, Deus se lembrou de Noé. Mas outra pergunta interessante, Deus também se esquece? E ele, se lembrando de Noé, fez a água escoar, e Noé saiu daquela arca, pois a arca se posicionou no Monte Ararat com mais 5.000 metros de profundidade de água se escoarem em apenas 6 meses. O mais interessante é que depois que Noé desceu daquela arca, quando a arca pousou na porção seca, ele desceu da arca, Deus os abençoou e disse que eles fossem multiplicados na terra outra vez. Só que Noé plantou uma vinha. Antes de Noé plantar essa vinha, ele sacrificou alguns animais para Deus como oferta. E Deus se agradou daquele suave cheirinho de churrasco mais uma vez. Eu me pergunto, no meio de tanta podridão, como poderia ter algum suave cheiro de alguma coisa? Mas teve o suave cheirinho de churrasco que Deus se agradou. Muito bem. Então Noé plantou uma vinha. Nesta vinha ele fabricou um vinho muito bom, se embriagou e resolveu fazer uma farra. E tirou a roupa, com certeza fez um striptease. E alguns daqueles filhos, por nome de Cão,
viu aquela cena, chamou os outros seus irmãos e para que eles também observassem. Ele deve ter achado engraçado o pai peladão, dançando e cheio de cachaça. Pois é, pois esse era o homem decente e honesto no meio daqueles seus contemporâneos. Então Noé, depois de ter acordado e os outros irmãos tão bonzinhos de cão terem levado ao conhecimento do pai essa situação interessante, o pai soube de toda essa história, então amaldiçoou aquele filho. O que eu acho interessante é que Deus já tinha abençoado, mas Noé teve a autoridade de amaldiçoar. Então, ele fez com que aquele filho fosse escravo daqueles seus irmãos. Essa foi a recompensa para aqueles dois irmãos fofoqueiros que só queriam tirar vantagem da situação e tiraram. Foram servidos por aquele irmão até o fim dos seus dias. Mais uma vez, a situação do ser humano ficou difícil. Então eu me pergunto, para que aquela árvore, se ela só trouxe crueldade para o ser humano? Então por que Deus não resolveu dar cabo logo de Adão e Eva, que foi quem corrompeu as ordens dele? Pois é, então o trabalho teria sido menos, a destruição do ser humano teria sido menor. Mas Deus não, resolveu só dar cabo de toda a terra, de todo ser vivente, depois que tudo estava numa situação descontrolada, que nem ele mesmo conseguiu controlar, por isso que ele se arrependeu. Então, meu caro amigo, mais uma vez fica aqui as minhas observações. E você também, se não gostou da minha observação, leia também a Bíblia tirando suas próprias conclusões. E observe bem se não é tudo isso que eu acabei de relatar. Mais uma vez, eu estou aqui e agradecendo a você por me assistir. Muito obrigado mais uma vez.